Olá, Marcileia, muito boa noite, seja bem-vinda. Hoje tá aí, deu tudo certo, né, Marcileia? Amanhã é que tem novos ensaios, né? Vai dar tudo certo e qualquer coisa vem em outro horário, tranquilo. Boa noite também para Guilherme e Luciano, boa noite Adriana Dantas e toda a família Dantas, né? Andréia, Márcio, Marcos, a dona Wanda e o seu Edivaldo. Olá, Ricardinho e Lúcia, boa noite para vocês. Boa noite também, Anitta e Clarindo, sejam bem-vindos. Joana Carneiro, muito boa noite também. Boa noite, dona Leopoldina, seja bem-vinda. É mesmo, né? Treino para o desfile, exatamente. Dona Leda, muito boa noite para a senhora, seja bem-vinda também. Olá, Célia, boa noite. Célia, Eva, Joaninha, Francisca, Andréia Dantas, olá. Mariângela, muito boa noite. Claudionor e Eliane, os nossos internacionais da vez, boa noite, sejam muito bem-vindos, muita paz para vocês aí, ótimo passeio. Edna Bueno, muito boa noite também, seja bem-vinda. Rosilda Martins, boa noite. Dona Rosali, muito boa noite também para a senhora, seja bem-vinda. Ercília, boa noite, seja bem-vinda. José Ricardo, muito boa noite também, seja bem-vindo. Marinha, boa noite. Vamos então fazermos a nossa prece para iniciarmos as reflexões, né? Mais uma vez, com imenso prazer e muita alegria que nós aqui estamos reunidos, principalmente essa reunião entre nós encarnados dos mais diferentes locais, estados, cidades. É uma alegria poder exatamente compartilhar estes momentos em que os nossos corações, em que as nossas mentes, o nosso pensamento é capaz de viajar e viajar sob o manto e a proteção de Maria Santíssima, de Jesus e, é claro, da espiritualidade maior que nos acompanha e nos orienta em todo este processo de busca pelo aprendizado necessário para o nosso crescimento e a nossa evolução. Prazer, alegria, satisfação em podermos nesses instantes aproveitar para trabalhar um pouco mais a nossa capacidade ou a nossa inteligência, buscando entender e conhecer melhor a vida, conhecer bem todos os obstáculos e vicissitudes e ultrapassá-los. Sobretudo com os ensinamentos do Cristo, que nos dão o sustentáculo necessário para atingirmos todos os objetivos voltados e vinculados ao bem, ao amor, à caridade, à própria misericórdia e ao Criador de uma forma geral. Muita paz a todos vocês, meus queridos amigos que aqui se encontram. Muita paz aos seus familiares. Muita paz no ambiente onde vocês estão, seja no lar, no trabalho, na rua. E que este clima de paz, de harmonia e equilíbrio possam ser constantes na vida de todos vocês, sobretudo nessa conexão com o seu anjo da guarda e com a espiritualidade superior,
para que nesses momentos, ou em todos os momentos, busquemos sempre o crescimento e a evolução. Os nossos agradecimentos também à espiritualidade, os espíritos que estudam conosco, os espíritos desencarnados que também não perdem a oportunidade de aprendizado, de crescimento e de evolução. Que Jesus os recompense por fortalecer e engrossar as fileiras dos trabalhadores que desejam a regeneração desse planeta o mais rápido possível. Que assim seja, que assim será, e com certeza vamos atingir todos esses objetivos, né? Joana Bandeira, muito boa noite. Eveline Roberta Gabi Vitor, boa noite. Olá, Cris Queiroz. Michele e Gabriel Rossato, boa noite. Cecília e Reinaldo também, sejam bem-vindos. Amanda Lavez e toda a família Lavez, boa noite também para vocês. Seu Luiz Alberto, muito boa noite também, Josanã. A nossa companheira Valdete já mandou aqui um recadinho, diz que não vai participar ao vivo, mas que já está lá sintonizada conosco, isso é bom, isso é importante, né? Gente, nós estamos aproveitando esses momentos, um trabalho ou uma leitura e estudo que se iniciou com a pandemia, né? Cidinha Vieira, muito boa noite. E nós estamos seguindo com as nossas reflexões, procurando entender e conhecer um pouco mais sobre tudo aquilo que a espiritualidade nos trouxe e de modo muito especial as obras básicas codificadas por Allan Kardec ou organizadas por Allan Kardec de acordo com os temas, de acordo com os assuntos, para facilitar assim a nossa compreensão e, é claro, a compreensão de tudo aquilo que nos envolve, né? Sr. Antônio Pazotto, boa noite. Muitas das vezes, meus queridos companheiros, nós perdemos, ou melhor, nós ainda não encontramos o verdadeiro sentido da vida, né? Olá, Oneida Alves, boa noite. Eu vou dar uma olhada que teve outras pessoas também que disseram que não andam recebendo, mas aí eu vejo qualquer coisa. Depois eu não sei se você está no nosso grupo de transmissão, qualquer coisa você me manda o seu WhatsApp que eu te incluo lá, tá bom? Mas seja muito bem-vinda, Oneida, bem-vinda também, Cidinha. Então, a humanidade como um todo, ela se encontra perdida. E é engraçado, né, que muitos acham que não estão, mas estão. Aqueles que acham que estão perdidos, também estão, ou seja, está praticamente quase todos perdidos. Perdidos por quê? Porque nós não conseguimos encontrar um verdadeiro sentido da vida. E o que eu ia dizer é justamente esse tema de um seminário que nós vamos fazer lá com os nossos companheiros em Pirassununga, neste final de semana, né? Cecília, Reinaldo, preparando tudo lá para nós. Estaremos lá exatamente discutindo um pouquinho, tentando entender qual é o verdadeiro sentido da vida. E a partir do momento que nós buscamos essas informações, esses esclarecimentos, nós vamos delineando pelo menos determinados projetos, ou buscando aqueles projetos que já foram elaborados antes da nossa encarnação, para nós encarnados, exatamente procurando colocar cada coisa no seu respectivo lugar, a fim de que nós encontremos um sentido para a nossa própria vida, né? Cláudia, boa noite também, Maria Eleusa, Maria Geralda. Então, nós estamos aqui vendo um pouquinho sobre as leis naturais, ou as leis que regem justamente a natureza, o universo. Vimos a lei de adoração, fantástica, maravilhosa e principalmente necessária. Aquela que está, aliás, todas as leis fazem parte, né, da essência da criatura humana. Vimos, ou estamos vendo, porque a gente vai fechar hoje, a lei do trabalho. E sobre a lei do trabalho, até no último encontro eu achei bem interessante, né, que a gente estava falando do limite do trabalho, do limite das nossas forças, né? E vários de vocês aqui se manifestaram, colocando inclusive a sua idade, que trabalha, o tanto que já trabalhou, e quantas horas por dia, tem muitos aqui que trabalham, né? A gente lembra com carinho de todos vocês aqui, não vou nem citar nomes, mas eu achei interessante que vários desses que já estão ali na casa dos 60, 70 anos, se manifestaram exatamente sobre este ponto do
trabalho, né? Luciene Naves, boa noite também, Rosilene Osmani, Diego. Então, a gente está com isso, ou buscando esse entendimento e compreensão, identificando um verdadeiro sentido para a nossa vida. Falamos do trabalho, falamos do limite das forças, falamos inclusive de todos nós que estamos aí buscando, né, essa participação mais efetiva na obra da criação, questão 132 do Livro dos Espíritos, né, que não podemos esquecer e que com certeza vai entrar lá também nesse nosso encontro, nesse nosso seminário. Porém, vimos que o nosso corpo físico, ele possui o seu limite. A matéria, ela é limitada. As nossas forças e as nossas energias também o são, por serem uma máquina. E a gente precisa aprender a respeitar esses nossos limites, ou a respeitar o limite das nossas forças. Mas para isso, precisamos de quê? Precisamos nos conhecer. Precisamos nos conhecer e precisamos separar, identificar todos os pontos principais ou primordiais da nossa vida para nós distribuirmos as nossas energias para todas estas, vamos assim chamar de fases do nosso dia a dia, da nossa existência. O quanto de força e de energia, por exemplo, eu dedico à família. E aqui relembrando uma palestra muito interessante que eu já assisti há muitos anos atrás, do Dr. Eliseu, nosso querido confrade lá de Franca. O título da palestra é Do Caos ao Equilíbrio, e ele abordou um tema muito interessante, colocando como 4 pontos ou 4 eixos principais na vida da criatura: a família, a religião, o trabalho e o lazer. E principalmente a necessidade de manter tudo isso no mais perfeito equilíbrio, para que nós tenhamos uma vida também equilibrada, do caos ao equilíbrio. Qualquer desequilíbrio, ou se nós pendermos mais, gastarmos mais força e energia num destes pontos em detrimento do outro, nós vamos perder o nosso equilíbrio e nós podemos automaticamente entrar num caos. Vou também além da questão do equilíbrio, um exemplo: os nossos centros de força. Nós temos, como dizemos, mais de 1000 centros de força no nosso corpo, mas existem 7 ou 8 principais, de acordo com a obra que nós vamos estudar, e esses centros de força, eles também distribuem entre si energias, e cada um deles é responsável por uma função do nosso corpo físico. Se parte deles, ou se um deles está ali desequilibrado, desenergizado, ele vai puxar do outro, e isso vai desequilibrar outras funções orgânicas. É aquilo que geralmente traz a doença para a criatura humana. Então, o equilíbrio, ele é sempre importante. E no que diz respeito ao trabalho, o equilíbrio vem exatamente com essa necessidade que nós temos de repouso, né? Também no nosso último encontro, lembramos de uma palestra com um fisioterapeuta, que ele falou dessa importância do descanso, do repouso e de noite de sonos bem dormidas para o refazimento das energias físicas. É tudo isso. Gente, e ficou aqui, como eu disse para vocês, a questão 685 do Livro dos Espíritos, que nós deixamos. Agora, para hoje, antes de adentrarmos à lei de reprodução, que eu acho também que é uma questão interessante, e o que me chama mais a atenção nela é justamente os comentários que Kardec faz a 685A, porque ela se desdobra, né? É muito interessante, pelo menos na minha visão, e chama atenção para muita coisa, mas a gente já vai ver. Antes disso, a questão 685, ela pergunta, ou ela questiona, se tem o homem o direito de repousar na velhice. Essa questão, ela é realmente interessante porque, gente, vai muito da cultura de muitos países. Nós temos no Brasil um sistema previdenciário que permite
que as pessoas se aposentem, sobretudo quando chegam numa certa idade ou quando atingem um grau, um nível ou uma quantidade de contribuição. Eu sei que é muito criticado por muitas pessoas esse sistema, mas geralmente as críticas acontecem quando a gente olha para o telhado do outro, né? A gente olha para o telhado do outro, não enxerga tudo aquilo que aconteceu durante toda a sua vida e apenas então somente no fim, quando ele vai usufruir, é que muitos acabam criticando. Sim, sei que existem muitas fraudes nesse nosso sistema. Claro, não vamos negar a falha da própria criatura humana, mas colocar em xeque a justiça desse sistema previdenciário é algo que precisa ser melhor analisado pelas criaturas, porque tudo isso faz parte de aspectos econômicos, e esses aspectos econômicos eles foram também estudados exatamente para a estipulação desta necessidade ou dessa possibilidade de repouso na velhice. Tem muitos países que não possuem um sistema previdenciário como o nosso, tá? O problema maior que nós encontramos e enfrentamos é justamente os desvios que acontecem com o nosso dinheiro e principalmente com o dinheiro, com o bem público. Porque é muito tranquilo. Todas as pessoas que sabem, que conhecem um pouco do sistema, e aí eu vou aqui convocar próprio parecer dos auditores fiscais da Receita Federal na época da alteração dessa lei da Previdência, da aposentadoria, eles falaram da questão contributiva. Você contribui e aquilo que você contribui você tem o direito de receber. Nada mais é do que uma poupança, um empréstimo que você vai fazendo. Mas a gente não vai entrar no mérito disso, nós não vamos entrar no mérito dessa polêmica e principalmente da política. Mas o que a espiritualidade responde para Kardec é o seguinte: sim, todos aqueles que chegam na velhice, todos aqueles que atingem um nível onde as forças físicas já não são mais as mesmas, eles merecem sim o repouso. Então o homem tem direito ao repouso na velhice. Porém, esse repouso ele está relacionado exatamente com a capacidade e o limite das suas próprias forças, né, Wagner? Boa noite, seja bem-vindo. E, gente, não nos esqueçamos, a questão da utilidade. O que é trabalho? Toda ocupação útil. Então eu vou me aposentar para me dedicar a outras tarefas úteis. O detalhe é que, mais uma vez, olha o sentido da vida. Nós, quando o perdemos, nós direcionamos de forma equivocada as nossas energias. Nós direcionamos de forma equivocada as nossas próprias vontades. A gente perde completamente ou nunca teve um verdadeiro sentido para a vida. Claudio Noy, inclusive, faz, né, esse questionamento aí. Nós não podemos nos esquecer disso, né? O único detalhe, Claudio Noy, se me permite, é que boa parte de nós precisamos saber, será que nós estamos preparados para trabalhar mesmo? Ou será que muitos de nós não aproveitamos adequadamente esses momentos de desdobramento? A questão é justamente da utilidade. Opa, toda ocupação útil é trabalho. Quando eu estou dormindo, quando o corpo dorme, e o espírito se liberta, ele tem possibilidades, N possibilidades, de ser útil à própria espiritualidade. Mas para isso ele tem que estar bem preparado, como a gente falou, né? Já lá naquela nossa leitura, estudo sobre o sono e os sonhos. Aquela preparação para dormir e se colocar à disposição de Jesus e da espiritualidade. Nós podemos ser muito úteis a eles. E o trabalho vai, de alguma forma, como a gente tem aprendido com a beneficência lá do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai proporcionar a nós a oportunidade de fazermos o bem para alguém, de praticarmos a caridade e de irmos criando hábito com essa beneficência, ou seja, com essa prática do bem que
faz parte, não somente faz parte, né, mas a essência da criatura está exatamente isso na prática do bem. Na 685A, Kardec já pergunta o seguinte: então, o que há de fazer a pessoa idosa, tá, que precisa trabalhar para viver e não pode? Vocês acham que isso é possível? Sim, gente. É. E talvez seja mais comum do que nós imaginamos, né, Natália? Muito boa noite. Talvez seja mais comum do que nós imaginamos. Pessoas que chegam numa certa idade, não conseguem trabalhar, né? Fabiano, boa noite, seja bem-vindo. Iraci Rosa, boa noite também. Não conseguem trabalhar, mas elas precisam. São muitas, gente, são muitas pessoas que chegam nessa idade. E a resposta da espiritualidade, que gerou todos os comentários de Kardec, é justamente no sentido de que, opa, peraí, vocês vivem em comunidade. O que diferencia os animais dos homens é exatamente isso, essa capacidade que os homens possuem de serem solidários, de serem fraternos. Então nós temos que exercitar essas qualidades, nós temos que desenvolver essas virtudes. Daí a espiritualidade ainda diz, sendo bem incisiva, o forte deve trabalhar para o fraco. Aqueles que têm condições devem ajudar. Nós vimos inclusive em perguntas anteriores, os filhos são inclusive obrigados a trabalhar e contribuir com os pais. Cidinha, tem sim, muita gente nessa condição. Pessoas que chegam nessa idade, a gente sabe que tem dificuldades e já são muitos, porque o organismo já não é o mesmo, não é? Não possui mais toda aquela vitalidade, então são doenças que desenvolvem. Então tem muitas pessoas que são doentes, o salário quase que vai inteirinho para poder comprar remédio, medicamentos. A situação é delicada, né? Então, olha o interessante disso, que o próprio codificador pergunta, a espiritualidade fala, o forte precisa trabalhar para o fraco. Só que, quando nós temos família, eu posso lá exigir. Quando eu não tenho, eu tenho que buscar da sociedade. Isso é caridade. E os comentários de Kardec vêm justamente em cima desta necessidade de determinadas pessoas. A gente tem que olhar com muita, vamos assim dizer, com muito bom senso tudo isso. Mas eu também, quando vou fazer algum comentário dessa natureza, eu gosto de dizer que a questão nossa, principalmente, gente, ela é cultural. A nossa cultura, ela precisa ser melhor estudada, ela precisa ser melhor analisada. E, principalmente, trabalharmos para corrigir aqueles atos e comportamentos que culturalmente não são adequados para nós. Temos muitos. Mas especificamente neste ponto, com relação aos velhos, aos idosos, que não podem e que não conseguem, a nossa mudança precisa ser radical. A gente fica, de uma certa forma, eu falo porque eu lido diretamente com isso, com as leis, e a gente fica triste quando você vê e percebe que há uma necessidade do país, do governo, criar leis para exigir respeito e para conferir dignidade a determinadas classes da sociedade. Você precisar de uma lei para garantir direitos, por exemplo, para uma pessoa idosa, percebemos tranquilamente, como comenta Kardec aqui, eu repito, a questão, os comentários dele são profundos. Ele comenta e fala exatamente por conta dessas questões culturais. Eu precisar de uma lei para me obrigar a respeitar as pessoas mais velhas. Eu precisar
E eu falo porque eu já vi isso inclusive no meu trabalho, de pais já idosos ter que entrar na justiça para pedir uma pensão alimentícia para os filhos. Vejam, para vocês só terem uma ideia, como anda o nível e o grau evolutivo do nosso planeta. Principalmente, de novo, vou repetir, cuidando aqui da sequência, né, da nossa leitura e estudo dos mais velhos. Mas a gente precisa para tudo, né? Sebastião Ferreira, boa noite. Para tudo. Precisamos de lei para regulamentar tudo. Precisamos de lei para obrigar a pessoa a ser caridosa, a ser bondosa, a respeitar o outro. Para tudo. Mas especificamente nesse ponto, Kardec comenta: peraí, será que não dá para nós começarmos a enxergar o mundo de uma forma diferente? Nós estamos vendo e identificando, isso aí é fruto do próprio capitalismo, uma guerra constante entre produção e consumo. Gente, é uma loucura, principalmente para que as pessoas possam obter lucros. Hoje está todo mundo em busca de lucros. A criatura humana, nós, tá vendo por que a questão é cultural? Nós fazemos questão de trabalhar várias horas por dia, às vezes para acumular bens. E será que nós precisamos de todos esses bens? Ah, mas isso é da nossa cultura. Infelizmente, por isso que ela precisa ser modificada. Por isso que nós precisamos avançar. Nós temos aí ainda, e isso faz parte, porque se não fosse permitido, Deus não concordaria. Mas nós temos aí o dinheiro, e o dinheiro hoje fala muito alto na nossa sociedade. Quando eu falo da necessidade, Kardec coloca isso nos seus comentários, de buscar um equilíbrio entre produção e consumo, porque a gente consome muito mais do que o que a gente efetivamente precisa. A gente fica acompanhando até números, né, determinados números aí, e realmente o negócio é... Nós estamos chegando quase, para vocês terem uma ideia, ao mesmo número de habitantes de aparelho celular. Aliás, tem pessoas que andam com 2, 3, 4 aparelhos celular. Ah, não, mas isso aqui é para o meu trabalho, isso aqui é para isso aqui é para aquilo. É só para a gente ver como que o desregramento ele está muito forte. E aí estamos esbarrando nessa questão cultural. E o mais interessante que ele coloca aqui, e eu sempre gosto de utilizar essa frase, a questão da educação. Eu estou falando questão cultural, mas eu estou falando, lógico, da educação. Exducare, extrair de dentro. Não tem jeito de eu fazer um processo educativo simplesmente querendo colocar as coisas para dentro. Não, eu tenho que extrair. E a partir do momento que eu vou extraindo, eu vou modificando para que a própria pessoa leve para dentro de si estes novos conceitos e busque essa evolução. E Kardec chama atenção. Eu estou falando de uma educação, mas não da educação intelectual. Kardec comenta aqui, ele está falando da educação moral. Ah, não, eu fiz escola, eu fiz faculdade, eu não sei o quê. Não. Kardec está querendo trazer para nós a questão moral. O que é moral? Lembra? Questão 629 é a regra do bem proceder. Será que nós temos essa educação moral? Procedendo bem. E aí ele acrescenta que essa educação moral não é aquela educação moral que vem dos livros. E se me permitam, vou acrescentar, não é aquela educação moral que vem das religiões que nós professamos. É aquela educação moral, como diz Kardec, que consiste na forma de caráter.
Ou é uma educação que consiste em formar um caráter adequado na pessoa. É incutir dentro dela hábitos. E a partir do momento que você incute hábitos, esses hábitos vão enraizando e aquilo vai ser uma questão natural para você, aquilo vai ser cultural, aquilo vai ser automático na sua vida. É o que Kardec coloca aqui. E ele ainda define a educação como um conjunto de hábitos adquiridos. Então ele não coloca a educação como o curso que você conseguiu fazer, o nível de escolaridade seu. Não, ele coloca a educação como um conjunto de hábitos adquiridos. E quando você adquire um hábito, quando aquele comportamento passa a ser um hábito na sua vida. Como a gente gosta de citar, o simples fato de piscarmos os olhos. A gente não conta quantas vezes a gente pisca por dia. A gente não conta quantas vezes nós respiramos por dia. Por quê? Porque isso já se transformou num instinto ou num automatismo, num hábito. Por isso nós precisamos aprender, e é o que a gente tem estudado lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita. Por isso que a gente precisa aprender a praticar a caridade, para que ela também seja um hábito. Isso é, gente, educação, segundo Kardec coloca para nós, especificamente nesses comentários. Eu disse para vocês, eu acho esses comentários assim de uma profundidade tremenda. Porque afirma ele, Kardec, se nós não nos educarmos moralmente, ou uma sociedade sem pessoas moralmente educadas, é uma sociedade sem princípios, sem freios, e uma sociedade onde todos estão entregues aos seus próprios instintos. Ah, peraí, vamos abrir um parênteses. Edson, mas nós não já vimos na espiritualidade, inclusive respostas a Kardec, falando que o instinto ele é infalível? Isso mesmo, o instinto, gente, ele não falha. Só que o instinto, ele não é a criatura, ou ele não é o espírito, ele não é um princípio inteligente escolhendo o seu comportamento. O instinto é uma condução arbitrária. Você é levado e conduzido, você não tem opção de escolha. E a criatura humana, nós sabemos, ela é dotada de livre arbítrio. Né, Helena Coelho, boa noite, seja bem-vinda. Pois é, Wagner. Só que eu coloco o amor, Wagner, exatamente como o fim de tudo isso. Antes do amor, tem essa questão da educação, é uma questão do respeito, essa questão cultural que Kardec vem trazendo para nós. Eu coloco o amor como um objetivo a ser atingido. Nós podemos fazer muitas coisas antes de chegar nesse próprio amor, ou melhor, nós podemos desenvolver muitos comportamentos e virtudes para transformá-las efetivamente num amor não da forma vulgar como nós conhecemos, mas aquele sol interior que aquece e ilumina. É isso. Agora vocês imaginem, como diz Kardec, uma pessoa que não tem essa educação moral, né? Sr. Luiz Alberto ainda coloca aí. Ela é uma pessoa que vive sem princípios, sem freios, porque ela dá vazão às suas próprias paixões. E aí eu pergunto, as nossas paixões, onde elas nos levarão? Analise você aí agora consigo mesmo, dentro da sua casa ou no seu trabalho, ou a hora que você vai repousar e vai dormir. Faça essa pergunta para você. Eu, hoje, livre como eu sou, eu tenho livre-arbítrio, mas eu não tenho uma educação moral de qualidade para escolher melhor os meus caminhos. Então, peraí, hoje, onde as minhas paixões estão me levando? Qual é o sentido que as minhas paixões estão dando para a minha vida? A Maria Ângela coloca, né? A importância da família. Sim. O problema, Maria Ângela, é que
essa família ela já vem também de uma forma desestruturada, desequilibrada. Essa própria família não se preparou para ser família, e muitas das vezes essa família deixa de lado ou mantém os ensinamentos cristãos apenas e tão somente para os momentos em que estiverem nos cultos religiosos. E aí vai faltar essa educação moral, por exemplo, para cuidar dos nossos idosos quando eles estiverem nessa fase que eles não conseguem trabalhar. Nós precisamos cuidar deles. Ah, mas não, agora eu preciso cuidar de mim. Ele já trabalhou, ele está lá recebendo sua aposentadoria, ou ele não precisa, eu preciso trabalhar. Então, o horário que eu preciso me alimentar, eu que tenho que resolver. Ah, mas tem uma pessoa idosa. Não, a pessoa idosa, eu que trabalho. Se eu que trabalho, os horários são os meus. Eles que têm que se adequar a mim. Eles ficam à toa aí o dia inteiro. A gente ouve muito isso dentro da própria família. Porque as nossas paixões nos colocam, infelizmente e egoisticamente, como centro de tudo, simplesmente porque nós trabalhamos. A gente trabalha, então nós achamos que somos mais importantes do que os outros. Então por isso que Kardec coloca essa questão da cultura, essa questão da educação, e que eu fiz também, questão de abordar, viu? Nós ficamos numa única pergunta hoje, mas senti nessa necessidade de abordar esse tema com toda essa profundidade que Kardec coloca. Depois vocês deem uma olhada nessa questão, deem uma olhada e uma lida nesses comentários, nessa nota de Kardec, e nos ajude a mudar a nós mesmos e a mudar, por que não um pouco, a sociedade onde nós vivemos. A Marinha ainda coloca aqui, realmente hoje está assim porque as pessoas estão mais exigentes, Marinha? Elas não estão mais... É aquele sentido que nós estamos falando da vida. Todos nós temos um sentido, para a vida. Só que muitas das vezes nós perdemos. Ou nós ainda não identificamos. Precisamos nos encontrar. Agradeço mais uma vez a todos vocês pelo carinho, pela participação, por proporcionar esses momentos conosco. Continuemos aí estudando, amanhã, dando sequência às nossas reflexões. Que Jesus abençoe a todos vocês. Vivam e estejam sempre em paz, buscando este verdadeiro sentido para a vida.